Este documentário é uma homenagem aos imigrantes estrangeiros e seus descendentes, que escolheram a terra da Pitangueira do Mato para a moradia e cultivo dos campos. A história da família Gabi é um singelo exemplo de vida e trajetória de amizade da família dos Gabi com a família dos Willenborts desde 1839, demonstrando uma estreita ligação de mais de 166 anos. Os Gabi e os Bortz eram vizinhos e suas crianças já brincavam na região de Maldenwin, na antiga Pomerânia. As duas famílias amigas fizeram os mesmos percursos para o Brasil. São Leopoldo, Linha Ferraz e em 1902 para a colônia General Osório, hoje Ibirubá. Essas duas famílias amigas se juntaram a outras de origem estrangeira e com espírito de união e fé cristã trabalharam em solidariedade. Fundaram logo após o ano de 1911, juntamente com famílias amigas, a Cooperativa General Osório, a Nossa Cotribá, em sinal do sucesso do trabalho em conjunto, mas jamais egoísta. A todas as famílias, as nossas congratulações. Hab oft im Kreise der Lieben, im duftenden Grase geruht und habe dann wieder gesungen und habe dann wieder gesungen und alles, ja alles war wieder gut. Na conturbada Alemanha dos séculos XVIII e XIX, as guerras napoleônicas tinham causado problemas nas economias de vários países. A Alemanha era um deles. E na Alemanha, a Pomerânia sofria. Nos campos não havia mais distribuição de terras com facilidades para os filhos dos colonos. Ferreiros e artesãos disputavam as atividades num clima de acirrada competição. A juventude pomerana tinha apenas 5 opções de trabalho: servir aos latifundiários, servir no exército prussiano, trabalhar como operário não qualificado, servir na marina mercante ou servir aos veranistas nos meses de maio e outubro. Assim, nada restava aos sofridos pomeranos senão emigrar. Imensas listas de embarcados lotavam os navios viajando nas mais abjetas condições. Se na já saudosa Pomerânia as condições de vida eram severas, no Brasil tornaram-se piores. Os europeus não encontraram no Brasil a ilusão que lhes fora prometida. Os imigrantes acreditavam encontrar melhores condições. Decepcionados, viram-se diante do seguinte quadro. Aos das primeiras gerações, a morte. Aos das segundas gerações, a miséria. E os das terceiras gerações, a dura luta pelo pão. Quando viria a prosperidade? Das características do povo alemão, a união de forças e o espírito comunitário são profundamente cultivados. E nos pomeranos tais características são acentuadas. Graças a elas e ao intenso trabalho de equipe, ajudando-se mutuamente, conseguiram superar todas as dificuldades. E um exemplo dessa superação encontra-se na pujante cidade de Santa Maria do Jetibá. Fundada em 1857, Santa Maria do Jetibá teve em seu início as mesmas dificuldades encontradas por outros alemães. Todavia, superados os obstáculos de ambientação, puderam com seu espírito comunitário tornar o município um dos mais prósperos do Espírito Santo. Eu vivi muitos anos no estado do Espírito Santo, conheci todos os locais onde vivem os descendentes pomeranos,
também em Pomerode, Santa Catarina, e em São Lourenço do Rio Grande do Sul. Mas havia uma propriedade que eu nunca tinha conseguido penetrar, que era em Ibirubá, numa família muito fechada de descendentes pomeranos que chegaram em Ibirubá em 1902, mas que fecharam as suas portas para o mundo há mais de 60 anos. São 3 gerações da família Gabi no Brasil. Eles chegaram aqui, saíram da Pomerânia em 1839, chegaram em São Leopoldo poucos anos depois. Depois vieram para a região de Linha Ferraz, em Santa Cruz do Sul, em 1879. E mais tarde vieram então para a região de Ibirubá, 1902. Vindos de Cachoeira, Sinimbu, Rio Pardinho, Rio Pardense, Santa Cruz, Linha Ferraz e Linha Moelte, chegaram a Ibirubá, à época, Colônia General Osório, por volta de 1899, um pequeno contingente de pomeranos. Em 1898, Poikert, Kuhn, Ernestville e Sulzberger. Em 1902, Gabi e Kerkhoff. Em 1905, Peskov, Burtz e Kenneth. Em 1906, Schiffelbein, Ristov, Emil, Kerkhoff, Bublitz, Bert, Littke, Butsky, Leitsky, Willy. Em 1910, Marquardt, Krain. Em 1912, August Bratz. Entre os pomeranos que se instalaram em Ibirubá estavam os Gabi, e entre os Gabi, a família de Helmut, cuja esposa faleceu aos 30 anos. Sua família consistia então dele e seus 4 filhos, Hilda, Helma, Paula e Edgar. Entre os pomeranos que aqui chegaram estavam os Burtz. Na distante Pomerânia já existia afinidade entre eles. E o Johann Gabi, ele conhecia o Willem Burtz, lá de Maldwin, na Pomerânia. Eles se conheceram lá na Pomerânia. E os Burtz também vieram para o Brasil. Agora não sei em que ano, né? Eles estavam primeiro lá embaixo, no município de Santa Cruz, Rio Pardinho, essas coisas aí, né? Mas de lá emigraram para cá. Esse aperto de mãos é o resultado de uma amizade de mais de 160 anos. Reno Burtz, filho de Wilmut e de Eli Leigmann Burtz, atualmente vice-presidente da Cooperativa Agrícola Mista General Osório, a Cotribá, entidade em que Helmut Gabi, pai de Edgar, ajudou a fundar no distante 1911. Seu Edgar, a história sabe ser justa com seus personagens. Por isso, hoje ela está dando a oportunidade de agradecer diretamente a você, como forma de fazer justiça à memória de sua família, que foi a protagonista da fundação da nossa Cotribá. Hoje, exatamente 94 anos depois, este é o momento de agradecimento em nome de mais de 6.000 associados e 600 colaboradores. No emocionante reencontro, os representantes das duas famílias resgatam as memórias das atuações de seus antepassados. A estreita amizade entre os Gabi e os Burtz consolidou-se mais ainda com o casamento de Teodoro Gabi, irmão de Helmut, com Hulda Burtz, filha de August e Nina Burtz, em 1921. O convívio das duas famílias resultou também na criação de uma serraria, onde foi fabricado o majestoso púlpito, hoje existente na igreja luterana situada em Ibirubá. A religiosidade pomerana também está presente no vitral doado pelas duas famílias.
Os Gabi e os Burts, cada qual à sua maneira, estão deixando rastros luminosos em suas trajetórias na comunidade birubense. Ao referir-se à dificuldade do pai com o idioma português, Edgar comenta: Pois o pai, ele tinha a escola dele foi em Santa Cruz do Sul, em Rio Pardinho. E naquele tempo eles só ensinavam o alemão. E quando eles vieram para cá, ele ainda aprendeu um pouco do português, mas para fazer aqueles serviço no escritório, tudo, para isso faltava um pouco de português para ele. No alemão, ele fazia tudo correto. É sabido que durante a Segunda Guerra Mundial as pessoas e famílias de origem alemã sofriam constrangimentos por parte da autoridade policial. O que poderia ter ocorrido na época com os Gabi? Edgar assim se manifestou. O nosso pai aquela vez foi envolvido numa questão de livros da biblioteca da comunidade evangélica, que as diaconisas trouxeram para cá e o pai escondeu elas lá no galpão. A autoridade policial, ela obrigou elas a confessar onde elas tinham deixado os livros. Prenderam o pai e daí vieram para cá para eu entregar os livros. E eu disse, eu não sabia onde estavam. Aí eles foram buscar o pai e ele então desenterrou os livros e entregou. E porque eu não tinha entregado, eles me levaram junto. E o pai ainda disse, quando nós levaram lá para fora, ele ainda disse se eu não podia ficar em casa, porque tinha o gado aí para cuidar e as irmãs estavam sozinhos aí. Para quê? Ele disse. Você vai morrer. Para que o gado? Você vai morrer. Ele era bruto, não, o bicho. Naquela época, os alemães no Rio Grande do Sul, geralmente em todo o estado, eram perseguidos. Onde eles acharam um livro em alemão, eles queimaram, né? E se encontraram uns falando em alemão, também prenderam. Foi uma perseguição geral. Em toda a Alemanha se falava muitos dialetos. A partir de Martim Lutero, 1517, quando ele protestou, escreveu as 95 teses, a língua oficial que a Alemanha adotou, o Império Germânico, foi o alemão intelectual dos príncipes e dos grandes escritores. Esta língua depois, ela uniu toda a Alemanha, mas não podemos esquecer que houve regionalismos muito forte, que ficou com o seu dialeto alemão. E a Pomerânia foi um desses dialetos, que mais tarde se imprimiu a nova língua alemã e se obrigou. Só que o pomerano, que era uma língua, ela morreu. Ela tinha 21 variantes, 3 variantes só permaneceram. E dessas 3 variantes, 2 pelo menos chegaram ao Brasil. E os pomeranos então mantiveram a sua língua, não escrita, mas falada. As autoridades prussianas eram rigorosas com relação àqueles que desejavam emigrar. Como prova este documento emitido em 1839 pelo governo provincial. Nele são mencionados todos os Gabs imigrados para o Brasil. Eram eles: Friedrich Wilhelm Gab, Henriette Bars, Michael Friedrich Wilhelm Gab, Helene Friedrich Caroline Gab, Karl Friedrich Gottlieb Gab, Justine Wilhelmine Caroline Gab, Johann Friedrich Heinrich Gab, William Johann Gottlieb Gab. Este documento
É provavelmente o único existente no Brasil. Quando houve a migração pomerana, o governo prussiano recomendou aos pomeranos de virem para a América sempre em conjunto entre eles. Então, mesmo que vieram em navios com outros de regiões alemãs, eles permaneceram sempre muito unidos entre eles. E uma grande camada de imigrantes pomeranos, a partir de 1857, começaram a vir para o Brasil e do Rio de Janeiro seguiram para o Espírito Santo. Outras camadas vieram para cá. Originários da localidade de Maldwin, hoje pertencente à Polônia, a família Helmut Gabi, ao chegar a Ibirubá, instalou-se no porão do Moinho Kuhn, hoje pertencente aos Deckermann. Meses após, adquiriu uma pequena casa próxima à residência de Ilse Cooper, onde passaram a residir. Da família de Helmut Gabi estão vivos Edgar, de 81 anos, Paula, hoje aos 84 anos. As crianças numa hierarquia prussiana foram educadas. E o pai, então, muito severo, uma educação bastante dura, não permitiu acesso à família, à propriedade de pessoas da própria cidade e estranhos. Então a convivência deles foram muito difícil nesses anos de vida. E